Agora nós vamos falar sobre a PSR2. Ela define um estilo de codificação, ou seja, ela define um guia de estilo de codificação para você trabalhar aqui, seguindo as boas práticas segundo a PSR2. E agora nós vamos ver detalhadamente sobre essa PSR, que também, como eu disse, é muito importante. Dependente do nível de programação que você tiver, é extremamente importante você trabalhar com essa PSR2 aqui, principalmente se você já dominar a parte de orientação a objetos com PHP. Primeiro passo. Para trabalhar com a PSR2, você precisa primeiramente saber a PSR1, ou seja, a PSR1 é o mínimo que você precisa saber para ter um código aí seguindo as boas práticas da linguagem. Então, antes de ver essa aula de PSR2, é importante que você domine a PSR1. A primeira recomendação que você tem aqui, então, é sempre que você trabalhar com PHP aqui, desde que não tenha conteúdo HTML abaixo do que você fez, sempre deixa uma linha em branco. Então, aqui a gente tem um exemplo, abre a tag de PHP, dê um echo em um nome qualquer e você deixa uma linha em branco para seguir a PSR2. Alguns editores de textos, ideia já faz isso automaticamente. Quando você salva o arquivo, ele já cria essa linha em branco automaticamente. O Atom, por exemplo, faz isso. Outra recomendação que você tem aqui, quando você não estiver trabalhando com HTML e PHP no mesmo projeto, ou seja, no mesmo arquivo, procura ocultar a tag de fechamento do PHP. Então você pode ver aqui que ela não é uma boa prática você fechar a tag de PHP quando não tiver conteúdo HTML ou JavaScript para baixo. Então procura sempre que possível não fechar a tag de PHP. Outra recomendação também aqui é que seu tab tenha 4 espaços, ou seja, para fazer a parte de indentação do seu código, ele tenha 4 espaços. Normalmente, os editores de texto, IDE já vem configurado com 4 espaços. Então é importante que você verifique isso para ter certeza que realmente tem 4 espaços para cada indentação do seu código, porque ao fazer isso você vai estar seguindo a PSR2. Normalmente, eu acredito que o tab deve ter 6 ou 8 espaços, então é importante você garantir, verificar na sua própria IDE, o editor de texto, que você está seguindo isso aqui certinho. Mas por padrão, normalmente vem com 4 espaços. Aqui, na verdade, não existe a parte de limite de caracteres para um arquivo, não existe a quantidade máxima de caracteres por linha. Mas aqui uma breve alerta que tem é que você tem no máximo 120 caracteres por linha, até mesmo para não ficar tão ruim a leitura, e o recomendado é que você tenha no máximo 8 caracteres ou menos. Então, ao seguir isso aqui, você vai estar tendo um código visualmente mais legal de trabalhar, vai facilitar a manutenção e você vai estar seguindo a recomendação da PSR2. Lembrando que não é uma obrigação, mas é recomendação no caso de caracteres aqui. Observe aqui também a parte de quebra de linhas e quanto isso aqui é importante. Por exemplo, a gente fez a abertura do PHP, colocou que deu uma quebra de linha, colocou um namespace, não é legal deixar aqui o namespace já aqui junto com a abertura da tag PHP, deu uma quebra de linha, fez nossos users, olha só como ficou, deu uma quebra de linha e colocou o nome da classe. E no final você deixa uma linha em branco. Então você deve seguir nesse padrão aqui. Aqui vamos falar um pouquinho agora sobre as keywords, que é no caso true, false, null. Então quando você for colocar esses valores, é possível trabalhar com uppercase, ou seja, maiúsculo, mas é importante que você deixe sempre em minúsculo, lowercase. Então sempre trabalhe com esses valores aqui no minúsculo para você estar seguindo aí os padrões da PSR2. Aqui quando você estiver trabalhando com extends ou implements, é importante que você siga algumas práticas aqui também. Observe que a gente já está seguindo aquelas práticas lá das quebras de linhas, está correto aqui. E quando você for implementar aqui, por exemplo, então aqui temos a classe extend dessa classe aqui e a gente está implementando 2 interfaces. Então ficou tudo na mesma linha. Então essa aqui é uma opção de você trabalhar também. Outra opção seria colocar, por exemplo, já que a gente está implementando várias interfaces, você pode colocar na linha abaixo. Porém, observe o seguinte, muito importante isso daqui. Como a gente está implementando 3 interfaces aqui e colocou na linha de baixo, já que eu vou deixar todas na linha de baixo, eu vou deixar tudo na mesma linha, mas já que eu vou deixar na linha de baixo aqui, então nesse caso, o primeiro interface aqui, ela também precisa ser na linha de baixo. Muito importante isso, não se esqueça. Que não vale você deixar a primeira aqui e as outras 2 de baixo. Já que vai deixar embaixo aqui, deixa todas. Elas também ficam um tab aqui, ó, com um espaço de 4 espaços, para ficar bem dentado, e depois vem a abertura das tags aqui. Lembrando também que essa abertura das tags aqui, ó, sempre fica na linha de baixo. Então, se você olhar aqui, ó, colocou a nossa classe, depende do jeito que ela for aqui, se tiver implementação de estender ou implementar, essas tags de abertura sempre ficam na linha de baixo. Outro ponto que muitas pessoas esquecem, muitos programadores deixam de lado, e é extremamente importante, é definir a visibilidade. E essa visibilidade serve para tudo, tanto para atributos quanto para métodos. Mas nesse caso aqui vamos focar em visibilidade de atributos.
Então, no caso aqui temos o atributo view, então é importante que você coloque a visibilidade dele, seja público, privado, protegido, enfim. Então é importante que você coloque essa visibilidade em todos os seus atributos. Já que estamos falando de atributos aqui, outro erro muito comum, embora seja possível você criar variáveis no PHP utilizando var, isso daqui não é recomendado. Então procure não utilizar esse var aqui, porque ao utilizar ele você vai estar fugindo da PSR2. Ela recomenda que você não utilize var para declarar variáveis, até mesmo porque isso não é necessário no PHP. Outro ponto, já que a gente falou na parte de visibilidade e de variáveis aqui, de atributos, tem uma recomendação aqui para você quando for criar uma variável. É muito comum quando cria uma variável, um atributo, por exemplo, privado, coloque algum indicador para especificar que esse item é privado. Por exemplo, underscore, underline, antes do nome do atributo. Isso é muito comum. Porém, isso aqui não é necessário. Você pode até fazer, mas não tem nenhuma recomendação que exija isso. Embora isso seja amplamente utilizado, não tem nenhuma necessidade de fazer isso. Sobre os métodos aqui também, tanto quanto os atributos, eles também são extremamente obrigatórios utilizar a visibilidade. Então, sempre que você criar um método aqui numa classe, coloca a visibilidade do mesmo. Nunca simplesmente coloca function e o nome do método. Sempre coloca a visibilidade dele, seja público, privado, protegido, enfim. Nunca esqueça de colocar essa visibilidade aqui. Observe esse exemplo, a implementação dessa classe. No caso aqui dos métodos, esse método aqui, por exemplo, dessa classe, ele tem 3 parâmetros, 3 argumentos. Observe como ficou a parte de espaçamento deles aqui. Ó. Não tem nenhum espaçamento entre o nome do método e o parênteses aqui, não precisa desse espaçamento. Não tem espaçamento interno entre os parênteses aqui. No caso, eu declaro o nome do atributo, vírgula, espaço, o nome do outro atributo, vírgula, espaço, o nome do outro atributo. Talvez você já faça isso por padrão, a maioria da gente faz isso. Mas é importante que você se atente a esses espaços aqui. Então, olha só como ficou. No caso aqui, a chave dos métodos também fica na linha de baixo. Então, você coloca essa abertura aqui, ó, na linha de baixo. E é bem importante você seguir esse padrão aqui. Esse aqui é um exemplo de classe perfeita, seguindo a PSR2. Quando você for trabalhar com as propriedades Abstract, Final e Static, é muito importante que você siga essas recomendações aqui. No caso aqui, quando você for definir, por exemplo, um atributo como estático, então você coloca a visibilidade, que é obrigatório colocar, static e o nome do atributo. Então assim você vai estar seguindo a PSR2. E sempre que for declarar um método como abstrato, então você coloca o abstrato antes mesmo da visibilidade. Embora seja possível colocar depois, é importante que você coloque antes, para seguir as boas práticas segundo a PSR2. E quando for trabalhar com Final também, sempre coloque esses valores antes de definir a visibilidade. Então, a primeira coisa, quando for implementar um método, coloca essas propriedades, que no caso, Abstract, Final e Static. Aqui nós temos alguns exemplos de chamadas de métodos e de funções. Então, aqui a gente está simplesmente chamando um método comum. Então, você pode ver dessa forma aqui, simplesmente chamando o nome do método quando não está numa classe. Aqui a gente está chamando uma função dentro de uma classe. Então, aqui você pode ver, ó, a chamada normal, assim é permitido. Aqui um outro exemplo também. Se você já trabalha assim, está correto. Não tem nenhuma restrição quanto a isso. E aqui um outro exemplo para você ver que quando você, por exemplo, tiver mais de um método que tem 3 parâmetros ou mais parâmetros, você pode chamar todos na mesma linha, seguindo essa recomendação de espaço também. Então coloca o nome da variável, vírgula, espaço, o nome da outra variável e assim por diante. Nesse caso aqui, a gente definiu que quer deixar todos na linha de baixo. Então você pode abrir ele aqui, parênteses aqui, fecha ele aqui, não precisa dar um espaço entre eles, e coloca aqui com espaço o nome do atributo, o outro nome e o outro atributo. No caso, os parâmetros. Então coloca os parâmetros aqui, dessa forma. Como a gente colocou todos na linha de baixo, o primeiro também tem que ser na linha de baixo, não poderia colocar o primeiro aqui e os outros 2 na linha de baixo, então tem que ser todos na linha de baixo. Então aqui a gente está seguindo a boa prática para chamar um método de uma classe. Aqui observe a parte quando você for trabalhar com if, com else, and if, os espaços. Então, olha só. Coloquei o if, espaço, não precisa de espaço entre os parênteses aqui. Coloquei a nossa comparação, espaço. No caso, diferente de método, que eu tenho que colocar a abertura das chaves aqui na linha de baixo. No caso do if, de else, de loop, de repetição, de verificação, eu não preciso colocar na linha de baixo, ou seja, eu tenho que colocar na mesma linha. Então, você coloca aqui, ó, na mesma linha. Coloca um espaço, else, else if. Outro espaço, não precisa de espaço entre os parênteses aqui, do mesmo jeito ali de cima, um espaço e as chaves. O else aqui observe também como ele está, um espaço aqui entre eles, outro espaço e o corpo do else. E assim por diante. Então aqui
essa é a implementação correta de um if, else e else. Observe também a implementação desse switch aqui. Então aqui a gente coloca o switch, espaço, a expressão, espaço também na mesma linha, faz o fechamento. No caso aqui, observe quando a gente vai fazer essa verificação, então faz um case aqui com um tab apenas. Dentro dele faz a lógica que tem que fazer e o break também fica identado com a lógica aqui, ou seja, um tab a partir do nosso case. E assim por diante. Isso aqui vale tanto para return, quando você não for dar um break, mas sim um return. Então você também coloca identado a partir do nosso case. E aqui, quando você for trabalhar com default. Então observe bastante esse padrãozinho aqui, porque ele está seguindo a PSR2, tudo que ela recomenda. Aqui no caso um exemplo de while, do while, também da mesma forma do if, do switch, bem tranquilo também, observe os espaços, seguindo a mesma padrão. Então observe bastante quando você for criar isso. Outro exemplo aqui com um loop de repetição, no caso aqui o for, isso que vale tanto por for each, enfim. Então coloca o item, no caso for, espaço, não precisa de espaço entre os parênteses, espaço, na mesma linha você coloca a chave e fecha o item aqui, e aqui vem um corpo do seu loop de repetição. Aqui um exemplo com for each, o mesmo caso, então aqui esse for each está seguindo as boas práticas segundo a PSR2, observe apenas os espaços que ele tem aqui. Aqui um exemplo de try catch, também bem semelhante aos loops de repetição, então aqui coloca o try, espaço, na mesma linha as chaves, fecha ela aqui, o catch também vem nas mesmas linhas, e assim por diante. Então olha só como que ficou o nosso try catch aqui. Aqui eu tenho a implementação só para você ver uma classe modelo, como que deve ficar um código exemplo. Então na PSR2 aqui, então tem essa classe que está dentro desse namespace app, controllers, chamada Homer Controller. Olha só que o nosso arquivo tem o nome Homer Controller, nossa classe tem o mesmo nome. Então aqui você faz a abertura do PHP, coloca no namespace, dá um espaço de uma linha, coloca os seus uses, espaço de uma linha, coloca o nome da sua classe. No caso aqui está implementando apenas essa interface aqui. Se tivesse implementado mais de uma, eu poderia colocar na linha de baixo com um tab aqui. Lembrando que colocar na linha de baixo é opcional, você pode deixar na mesma linha. Então eu coloquei a visibilidade dos meus atributos aqui, visibilidade dos meus métodos. Meus métodos estão no padrão Claim Case, meus atributos estão assim dessa forma. Lembrando que eu poderia colocar esses atributos, como tem mais um atributo aqui, dessa forma também, não tem nenhum problema fazer assim. Então, fazendo assim, a gente está seguindo os padrões corretos. Eu vou deixar tudo na mesma linha, já que são exemplos bem simples aqui, ok? Então aqui ó, a gente tem uma classe de modelo para você ver como trabalha. Quando for trabalhar com Final, por exemplo, você coloca aqui antes da visibilidade e assim por diante. Então aqui tem essas boas práticas para a implementação desses itens aqui. Então essa aqui é uma classe modelo que eu vou deixar para você. Se quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre a PSR2, basta vir no site do PHPFig, vir no menu Recommendations. Logo aqui abaixo nós temos a recomendação da PSR2. Aqui tem toda a documentação dela, ou seja, tudo aquilo que a gente já viu está aqui mais detalhado ainda para você, por curiosidade, quiser olhar aqui. Mas nada que a gente não tenha falado durante essa aula. Então tem aqui alguns exemplos, como você faz para trabalhar com métodos, enfim. Então tem diversos exemplos aqui para que você entenda de fato como o PSR2 é implementado. Tem um outro exemplo aqui abaixo de cláusulas, que é exatamente esse caso aqui, essa outra forma de implementação de métodos. Então você pode trabalhar nesse padrão aqui também. Não tem nenhuma diferença dos métodos de uma classe ou um método declarado anonimamente. A única diferença é que quando você estiver trabalhando com o método em cláusula aqui, ele abre na mesma linha, diferente de um método de uma classe, por exemplo, que você coloca a abertura da chave na linha de baixo. Então aqui só para você entender as diferentes possibilidades que você tem trabalhando com PSR2. Bem tranquilo fazer isso aqui. E é bem importante que você tenha isso aqui na ponta da língua para que com isso eleve cada vez mais a qualidade de seus projetos e seus códigos sigam cada vez mais os padrões pré-definidos pela comunidade. Então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula e qualquer dúvida, conta comigo.